Vasco da Gama, pra sempre vou te amar. Na barreira eu vou festejar e cantar outra vez. Gols loucos da saída 3. Vasco! Não cai nunca! Não cai! Nova Barra! Que é Vasco. E não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Se não for sofrido, não é Vasco. O torcedor vascaíno, desde que nasceu, ouviu isso. Se não for sofrido, não é Vasco. E no Campeonato Brasileiro de Imprevisibilidades, aconteceu imprevisível na última rodada. Para quem dava um Atlético Mineiro como vencedor no jogo contra o Bahia, não foi assim. O Atlético perdeu, salvo engano, pelo placar de 3-1. Sei que o Atlético venceu, não sei exatamente o placar, acredito que terminou assim. 3-1 Bahia. E o Santos, que tinha um adversário mais fraco, não, mas uma vitória mais provável, né? Contra o Fortaleza, que não disputava mais absolutamente nada no Campeonato Brasileiro, dentro da Vila Belmiro. E não foi assim. O Santos foi derrotado, o Bahia, de forma improvável, venceu, e o Vasco, que se não vencesse, iria ser rebaixado, caso, é claro, perdesse para o Red Bull Bragantino, o empate com a derrota do Santos salvaria o Vasco da Gama. Porém, venceu. O Vasco venceu o Red Bull Bragantino de uma forma sofrida. E olha, vascaíno, eu confirmo aqui a vocês, eu venho aos estádios, eu tenho 23 anos de idade, e eu frequento estádio de futebol, é claro, né? Vendo os jogos do Vasco da Gama nas arquibancadas. É uma festa, a Barreira está em festa. Eu frequento os jogos nas arquibancadas. A primeira vez que eu fui eu tinha 5, 6 anos, mas de forma frequente a primeira vez foi ali, a partir, né, dos 15 anos. E olha, vascaíno, eu nunca vivi o que eu vivi hoje em São Januário. Um misto de sentimentos. Sentimento de alegria, sentimento de felicidade, sentimento de tristeza, choro tanto pro lado de alegria, quanto também pelo lado de tristeza, quando o Vasco sofreu um empate do Red Bull Bragantino, né? É claro, passa uma cena na cabeça do torcedor do tipo, não vai dar certo, vamos cair de novo, ainda mais sabendo que no momento do gol do Red Bull, o Santos estava vencendo o seu jogo e o Bahia também estava vencendo o Atlético. Então, passa pela cabeça, caramba, mais uma vez o Vasco será derrotado dentro de São Januário. E aí, ali por volta dos 35, bom, torcedor vascaíno, voltei. Fui expulso de São Januário, mas estou aqui para fechar esse pós-jogo. É claro, um pouco menos eufórico do que a gente estava ali dentro da nossa casa, dentro do nosso caldeirão. Porém, vai ser um pouquinho melhor gravar aqui com vocês. E olha, Vascão, como eu estava falando, que sensação indescritível eu senti nessa noite de quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Uma noite que ficará marcada por toda a minha vida. Um jogo único, um jogo especial, um jogo diferente. E como eu inclusive cheguei a comentar já nesses primeiros minutos com vocês, é uma frase que a gente está acostumado a ouvir durante toda a nossa vida, né? Se não é sofrido, não é Vasco da Gama. E foi sofrido, tinha que ser sofrido. Foi sofrido durante todo o ano de 2023, assim como foi em 2022 também com acesso. E sinceramente, acho que um futuro muito grande está aí à espera do Vasco da Gama. Um futuro de glórias, um futuro de vitórias, um futuro de felicidades, porque a gente vendo São Januário, como se diz, né, não joga, pulsa. A gente vê no semblante de cada torcedor vascaíno como nós ansiamos por isso. Por um futuro, cara, de vitórias. Parecia que hoje, ali aos arredores de São Januário, após, é claro, o apito final na Barreira, o Vasco havia ganhado um título. Isso é bonito, isso é bom, isso é legal ver quanto o torcedor vascaíno ama o Vasco. Mas a gente precisa de mais. Importante falar isso. O torcedor vascaíno precisa de mais. A gente fica aliviado com a permanência, a gente fica feliz, a gente, cara, vai viver a nossa vida agora, nesse restante de 2023, com toda certeza sem uma tonelada em cima da gente. Mas o torcedor vascaíno precisa de mais. Nós temos que ficar felizes, temos que comemorar, temos que fazer como fizemos
nessa noite, quarta-feira em São Januário, uma festa que rode aí os 4 cantos do Brasil. Mas a nossa festa não pode ser mais com acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, como foi ano passado, em Itu, né, contra o Ituano. Não pode ser uma festa de permanência, tem que ser mais. O torcedor vascaíno precisa de mais. O torcedor vascaíno pede, inclusive, com urgência, mais. Porém, voltando um pouco, né, pro presente, vamos deixar um pouco esse futuro de lado. Que noite louca, que noite maluca. O esperado não aconteceu. Acredito que essa 38ª rodada carimba o que foi esse Campeonato Brasileiro, né? Esse Brasileirão, esse 2023 que vai ficar marcado pro resto da história na parte de cima e na parte de baixo. Um Botafogo que era o campeão ali, né, até meados do segundo turno e entregou o título. Derrotas inesperadas. E o Vasco, que já era o rebaixado no primeiro turno, com 9 pontos conquistados na primeira parte do Campeonato Brasileiro, vira a chave e consegue a permanência. E na última rodada, o Vasco que dependia apenas dele, mas contava. E olha, torcedor, vamos ser sinceros, vamos ser honestos. O torcedor vascaíno contava muito mais com uma vitória do Atlético Mineiro do que com uma vitória do próprio Vasco da Gama. Ali, né, nas arquibancadas de São Januário, a gente via no semblante. Assim que o Vasco abriu o placar, foi um sentimento de tranquilidade, mas o Bahia também abriu o placar lá na Arena Fonte Nova e o torcedor ficou muito preocupado. Mas logo ali, minutos após o gol do Vasco, o Atlético Mineiro empatou o jogo. E em São Januário parecia que havia sido um gol do Vasco, porque esse era o sentimento. Após uma derrota para o Corinthians em São Januário, uma derrota para o Grêmio e 2 empates contra Atlético e Cruzeiro, ficou difícil do torcedor voltar a confiar nesse elenco. E aí, a partir do momento que a gente vê um Bahia vencendo, um Santos que também estava vencendo o Fortaleza, e o Vasco que tomou um gol para o Red Bull Bragantino, é impossível não passar pela cabeça do torcedor a sensação de, novamente, iremos jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas olha, de uma forma inacreditável, até porque eu cheguei agora em casa e já sentei aqui para gravar com vocês, não vi os melhores momentos, não vi o gol do Serginho, mas o Serginho fez o gol. O mais improvável. Se você chuta alguém para fazer o gol da vitória do Vasco, o gol da permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, você iria colocar qualquer nome, menos o Serginho. Um jogador que veio para o Vasco após uma passagem em vários países do norte, né, europeu, do leste europeu, Macedônia, Kosovo, os países que o Serginho jogou, uma boa passagem na Turquia, veio para o Vasco da Gama, um atleta que ninguém conhece, não fez um bom jogo, não fez um bom Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, e quando entrou em campo, eu vi os torcedores vascaínos falando, caramba, saiu Payet para entrar o Serginho, tá de brincadeira. Mas ele decidiu o jogo pro Vasco da Gama, o Serginho marcou o gol da permanência na elite do futebol brasileiro de forma até mesmo inacreditável. E foi com esse gol que o Vasco fica na Série A. Agora é pensar em 2024. Agora é reformular esse elenco mais do que nunca. Tem peças, é claro, que podem e têm que ficar no Vasco da Gama, mas tem outras peças que, sinceramente, não dá. Não dá. Reformulação geral, dentro quanto também fora das 4 linhas. O Santos caiu. E até um parênteses aqui. Alô, Vasco. Alô, diretoria. Olhem para o Santos. Vários jogadores de qualidade tem nesse elenco do Santos. Soteldo, Marcos Leonardo, Mendonça, que teve passagens boas pelo Ceará. O que não falta é jogador bom no Santos. Tem até o Jean Lucas, que é um torcedor do Vasco, abrindo aqui um parêntese. Olha com cuidado, olha com carinho pro Santos. E falando em Santos, inclusive, utilizando aqui, né, mais um parêntese para falar com vocês, como é louco, como o mundo do futebol dá voltas. Porque o Soteldo, contra o Vasco da Gama, na Vila Belmiro, onde o Santos venceu, né, o Vasco pelo placar de 4-1, e o Soteldo subiu na bola em forma ali de humilhação ao Vasco pela goleada, após o apito final, quando o Santos foi confirmado rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, tanto Rossi quanto Veguete fizeram questão de pegar uma bola, colocar no gramado, subir e repetir o gesto do Soteldo em forma de deboche. Porque ali, o Santos havia vencido o Vasco pelo placar de 4-1 e já estava vencendo, salvo engano, exatamente pelo mesmo placar. Mas o campeonato ainda não tinha acabado. E aí, como eu falei, o mundo do futebol gira muito. Girou. E agora o Soteldo vai ter que ver imagens que ele mesmo inventou, ele mesmo criou, circulando em forma de deboche a ele
próprio. Certo é, torcedor, o Vasco fica na Série A. Que loucura! Ramon Dias, muito obrigado. Só agradecer a você. Ramon Dias, Emiliano, Verratti, Payet, esses jogadores que ficaram, que chegaram, né, nesse segundo semestre do Vasco da Gama, mudaram a história do Gigante da Colina nesse campeonato brasileiro. Só agradecer. O Vasco fica, Nova Barrar. O Vasco permanece na Série A do Campeonato Brasileiro. E agora, que venha 2024. A gente espera que seja um 2024 mais calmo, mais tranquilo. E é claro, de alegrias ao torcedor vascaíno. O torcedor do Vasco merece voltar a ser feliz. E pelo menos seremos no ano que vem na Série A do Campeonato Brasileiro. Vambora, vascaíno. A gente volta ainda nesta quinta-feira, até porque já passou de meia-noite, com mais vídeos, mais informações do nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, e como sempre falamos, saudações vascaínas.